Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos meditando no Evangelho da Graça e estamos meditando na carta de Paulo aos Romanos. Nós vimos o capítulo 6, nós vimos o capítulo 7 e hoje eu quero entrar no capítulo 8, que ele nos fala algo muito importante. Depois de tudo que nós falamos até aqui, a palavra de Deus diz que não há condenação para os que estão em Jesus Cristo e não andam conforme a carne, porque a lei do Espírito de vida que está em Jesus Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Os que são do Espírito e os que estão na carne. Assim que, porquanto a lei era incapaz por causa da fraqueza da carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne de pecado, por causa do pecado, para que ele condenasse o pecado em sua carne, para que a justiça da lei estivesse cumprimento em nós, que não andamos conforme a carne, mas conforme o Espírito. Porque os que estão na carne pensam nas coisas da carne, mas os que são do Espírito pensam nas coisas que são do Espírito. Vemos aqui, então, o Espírito da Santidade. Ou isso quer dizer que o Evangelho da Graça nos leva ao caminho da santidade. E isso é uma obra realizada em nosso interior por meio do Espírito Santo, com poder para termos uma vida de santidade. Então, o tema do capítulo 7 e do capítulo 8 é a vida de santidade. No capítulo 6, Paulo responde àquela pergunta, a doutrina do Evangelho da salvação pela fé. Permite e nos incentiva uma vida pecaminosa? Não, como nós vimos. Já no capítulo 7, ele tratou dessa questão. O Evangelho diz que o cristão deve guardar a lei de viver em santidade? Também não. Agora a pergunta é, como o cristão é capacitado para viver em santidade? Observamos então de imediato que os pronomes pessoais são destacados no capítulo 7, praticamente desaparecem. E o primeiro plano passa a ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus. Esse fato é muito importante para nós compreendermos esta mensagem. A vitória, ela não está em nós, mas no Espírito Santo que habita em nós. Este capítulo fala sobre os 7 socorros do Espírito. Ele nos traz liberdade para servir, ele nos dá força para servir, ele nos dá vitória sobre o pecado, ele dá direção no serviço e testemunho da nossa filiação. Ele nos dá auxílio no serviço, auxílio na oração. Então, nós vamos ver isso no decorrer, então, dos nossos devocionais baseados no capítulo 8 de Romanos. Então, no versículo 1, do vale do desespero e da derrota, o apóstolo se eleva com um grito triunfante. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa declaração ela pode ser entendida de duas maneiras. Em primeiro lugar, não há nenhuma condenação divina no tocante aos nossos pecados, pois nós estamos em Cristo. Enquanto estávamos em Adão, nosso primeiro representante, havia sim condenação. Agora que estamos em Cristo, e portanto nós somos livres da condenação,
Assim podemos lançar este desafio. No entanto, as palavras do apóstolo também podem significar que não há necessidade do tipo de condenação própria descrita, como nós vimos lá no capítulo 7. Podemos passar por uma experiência semelhante e muitas vezes percebemos que somos incapazes de cumprir as exigências da lei com nossas próprias forças. Mas nós não precisamos permanecer nessa situação, pois o versículo 2 do capítulo 8 explica por que já não há mais condenação. Ela diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou do pecado e da morte. Então, nós vemos aqui duas leis, ou princípios opostos. Princípios característicos do Espírito Santo é dar poder aos cristãos para viverem uma vida de santidade. O princípio aqui, característico do pecado, é arrastar a pessoa para a morte. É como a lei da gravidade. Quando lançamos uma bola para o alto, ela volta, pois é mais pesada que o ar que desloca. Um pássaro também é mais pesado que o ar, mas ele pode voar. A lei da vida no pássaro supera a lei da gravidade. Assim também, o Espírito Santo provê a vida ressurreta do Senhor Jesus e liberta o cristão da lei do pecado e da morte. A lei, ela nunca foi capaz de fazer pessoas cumprirem suas exigências santas. Mas onde a lei falhou, a graça foi bem-sucedida. Como isso? Como isso aconteceu? A lei não podia produzir uma vida de santidade, porque estava enferma pela carne. O problema não era a lei, mas a natureza humana decaída. A lei foi dada aos homens que já eram pecadores, e não tinham força para obedecê-la. Mas Deus, então, interveio, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. É importante observar que o Senhor Jesus não veio em carne pecaminosa, mas em semelhança de carne pecaminosa. Ele não pecou, não conheceu o pecado, e nele não existia pecado. Quando ele veio ao mundo em forma humana, porém, assemelhou-se à natureza humana pecaminosa. No sacrifício de Cristo, ele condenou Deus na carne o pecado. Cristo morreu, não apenas pelos pecados que cometemos, mas também por nossa natureza pecaminosa. Em outras palavras, além de morrer por aquilo que fizemos, ele morreu por aquilo que somos. E desse modo, então, ele condenou na carne o pecado. Não é dito em momento algum que nossa natureza pecaminosa foi perdoada. Pelo contrário, ela foi condenada. O perdão é aplicado aos pecados que cometemos. O versículo 4 diz que o preceito da lei se cumpriu em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, ao entregarmos o controle da nossa vida ao Espírito Santo, ele nos capacita para amar a Deus e ao próximo, o que constitui o preceito da lei. Então, nesses 4 versículos, o apóstolo reuniu 4 importantes verdades. Ele discorreu sobre Adão e Cristo como nossos representantes. E agora ele mostra como a condenação que herdamos de nossa identificação com Adão é removida por nossa identificação com Cristo. O apóstolo aqui, ele tratou do problema da natureza humana pecaminosa. Agora, então, ele anuncia no início do capítulo que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus é que nos liberta da lei do pecado e da morte. Descobrimos, então, amados, que a vida controlada pelo Espírito cumpre as exigências da lei. 8, versículo 5 diz assim: os que se inclinam para a carne, ou seja, aqueles que não se convertem,
que se preocupam de alimentar a sua carne, acabam obedecendo aos impulsos da carne. Vivem para realizar os desejos da sua natureza corrompida. Cuidam apenas das coisas do corpo e em pouco tempo nós sabemos voltará ao pó. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito, ou seja, os verdadeiros cristãos, eles transcendem a carne e o sangue e vivem para as coisas que são eternas. Ocupam-se da palavra de Deus, da oração, da adoração e do serviço cristão. Essa é a forma de nós vivermos depois que Paulo anuncia que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, para vivermos então em santidade. Que Deus abençoe você. E amanhã nós vamos dar continuidade a esse capítulo tão importante de Romanos, capítulo 8. Que Deus abençoe você e até amanhã.